Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de física com resolução de questões de Enem. Vamos continuar fazendo questões do ano de 2012 sobre mecânica. Então tem mais uma questão para a gente quebrar a cabeça. Vamos lá? Olha só, nessa aula agora nós vamos desenvolver questões que é sobre a pressão, a relação entre força, pressão e área. Então me acompanhe com a leitura dessa questão. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus que sejam mais o quê? Mais largos, mais estreitos, mais altos. E por quê? Então veja bem, quando você tem um peso apoiado em uma certa área, em uma certa região, você vai ter o seguinte, você vai ter aqui uma certa superfície, e ó, uma certa superfície bem aqui, pronto, e aí você vai colocar aqui em cima um peso, vamos colocar aqui um objetozinho pesado aqui em cima, aqui ó, pronto. Esse objeto, ele vai pressionar em uma certa área, tá vendo aqui? Pronto. Então o peso desse objeto, vou pegar aqui o peso desse objeto, vai pressionar essa área aqui, ó. Então você tem uma força atuando em uma área. Uma força em uma área. A relação entre força e área recebe o nome de pressão. Vamos pegar aqui e colocar aqui um pezinho de pressão, vamos lá, ó. A pressão é a razão entre a força, esse F ficou feio, força e a área, força e área, tá bom? Então, quando a gente faz uma continha com valores, que aqui não é o caso, mas quando a gente faz, ficaria, por exemplo, assim. Imagine uma situação que eu tenho 100 newtons e que esses 100 newtons estão apoiados em uma área de 2 metros quadrados. Então, a gente tem aqui, ó, 50 newtons por metro quadrado. Sacou? Então, significa dizer que cada espaço de 1 metro quadrado está sendo pressionado por uma força de 50 newtons. Bom, quando a gente não quer que o solo fique compactado, o que é que a gente tem que diminuir? A pressão. A gente tem que colocar menos peso por unidade de área. Cada área tem que ser menos pressionada para que esse solo não fique tão compactado. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer alguma mudança. Uma das possibilidades é diminuir o valor dessa pressão, reduzindo a força. Então, se a gente tirar as máquinas pesadas e substituir elas por máquinas mais leves, o problema se resolve. Você vai diminuir significativamente a pressão feita ali. Só que a questão está dizendo que o problema é exatamente esse, porque cada vez mais você vai ter aqui, ó, cadê, ó, máquinas cada vez mais pesadas. Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Não, aqui uma linhazinha aqui laranja já resolve. Olha, cada vez mais pesadas. Então está aumentando mais essa força-peso. Então vai aumentar a pressão. Então o que é que se faz para fazer a compensação disso? Você tem que fazer aqui, ó, reduzir a área de contato. Ou, desculpe, aumentar a área de contato. Porque a área de contato em relação à pressão é inversamente proporcional. Diminuir a área de contato é diminuir a área de contato é aumentar a pressão, que seria o caso de uma faca quando você afia a faca. Você diminui a área de contato entre a faca e o vegetal, e quando você vai cortar, por exemplo, um tomate, corta com mais facilidade, porque você aumentou a pressão, diminuindo a área. Só que nesse caso o objetivo é o oposto, a gente precisa aumentar a área de contato. E para aumentar a área de contato, o que eu vou fazer? Eu vou trocar os pneus do veículo, que é estreito, por um pneu que seja mais largo. Aí a área de contato desse pneu com o chão vai ficar tão grande que vai diminuir a pressão e consequentemente, não vai compactar tanto o solo. Então, a resposta para essa pergunta é pneus largos reduzindo a pressão sobre o solo, letra A, de aprovação, tá bom? Então, lembre-se dessa relação entre pressão, força e área. Quer ver um outro exemplo? Ó? Imagine uma caneta onde você segura aqui com um dedo de um lado e do outro e você pressiona aqui, ó. Observe que nesse instante, a caneta que eu estou segurando, ela não está indo nem para um lado nem para o outro, ela está em repouso, o que é uma forte evidência de que as forças se anulam. Logo, a força que eu estou fazendo com o dedo da mão direita é tão forte quanto a força que eu estou fazendo com o dedo da mão esquerda. As forças são iguais,
elas estão se anulando. Porém, o dedo que eu sinto um pequeno incômodo, quase que furando o dedo, é o que está na ponta, porque a área de contato ela é menor. As forças são iguais, mas como a área de contato ela é menor, ela resulta em uma pressão maior. Não esqueça dessa relação entre força, pressão e área. Gostou? Já curtiu? Já comentou? Não, ainda não? Então aproveita agora, deixa o teu joinha aqui e já se inscreve no nosso canal e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um forte abraço e até lá!